Ela era avarenta em vida e continua mais presente do que nunca pós-morte. Se você acha que os mortos descansam em paz, é porque não conheceu a Dona Odete. Dona Odete morreu mês passado, mas ninguém ousa dizer que ela descansou em paz. A verdade é que desde o dia do enterro, coisas sombrias começaram a acontecer. Luzes que acendem sozinhas, sussurro no escuro, vultos na janela. Ela era avarenta em vida e agora, mesmo morta, guarda sua casa com garras invisíveis. Ninguém passa por ali depois do pôr do sol. Mas eu fui além. Eu entrei e eu descobri lá dentro o que jamais deveria ter sido despertado, porque Dona Odete não foi enterrada sozinha. Ela levou algo com ela, algo que agora quer sair. Desde pequena, me acostumei a desviar o olhar sempre que passava em frente à casa número 35 da nossa rua. Ali morava Dona Odete, uma mulher que parecia ter nascido velha e amarga. Tinha os olhos miúdos, boca fina e um jeito de espiar todo mundo, como se estivéssemos sempre devendo alguma coisa para ela. Ela era avarenta, até com os bons modos. Nunca sorriu, nunca respondeu um bom dia. E se alguém derrubava uma bola no quintal dela, podia dar adeus. Ela dizia que o mundo era cheio de ladrões e que ninguém prestava. E por isso vivia cercada de trancas, grades e desconfianças. As crianças a temiam, os adultos a evitavam, e a casa dela parecia sempre mais fria do que as outras, mesmo sob o sol mais forte. Quando ela morreu, no mês passado, todos soltaram um suspiro coletivo, mas a sensação de alívio durou pouco, muito pouco. O corpo de Dona Odete foi encontrado dias depois de sua morte. Estava sentada em uma poltrona na sala, com os olhos abertos, como se esperasse por alguém. Mas ninguém veio. Foi um enterro silencioso, dois coveiros, uma assistente social e só. Achei triste, mas justo. O que ninguém esperava era que ela viria depois. Na manhã seguinte, os vizinhos começaram a comentar. A luz da cozinha se acendia de madrugada. As cortinas se mexiam com as janelas trancadas. Um cheiro de mofo e vela queimada começou a se espalhar pelos arredores, mesmo com a casa fechada. Um casal de idosos jurou ter ouvido alguém andando pelos cômodos. A vizinha do lado disse que viu Dona Odete olhando pela janela, com o mesmo olhar de sempre. Primeiro rimos, depois paramos de rir. Agora ninguém caminha por ali à noite. E eu fui uma idiota o bastante para querer entender o que estava acontecendo. Na terceira semana, eu já não dormia direito. Alguém me incomodava como se uma história estivesse incompleta. Peguei minha lanterna, coloquei um casaco e fui à casa dela. Pulei o muro dos fundos e entrei em uma janela entreaberta. O ar lá dentro era denso, um silêncio estranho, pesado, daqueles que parece vibrar nos ouvidos. Cada passo meu ecoava mais do que deveria. O chão rangia como se lembrasse de quem costumava andar por ali. E então ouvi um som baixo, quase um lamento vindo do andar de cima. Mas a casa estava vazia. Tinha que estar. Subi os degraus com o coração batendo como um tambor desgovernado. Quando abri a porta do quarto dela, senti um frio subir pelas minhas costas. A poltrona onde ela morreu ainda estava lá, mas parecia ter sido usada recentemente. A almofada afundada, o tapete com marcas de passos.
e um cofre grande, velho e trancado. Senti que havia algo ali dentro que nunca quis que ninguém tocasse. O mesmo assim, eu toquei. Tentei abrir o cofre, mas ele parecia rir da minha insistência. Trancado, com 3 combinações, quando comecei a fazer força, algo aconteceu. O espelho do quarto se trincou sozinho. Na mesma hora, ouvi uma respiração atrás de mim. Girei o corpo rápido, mas não havia ninguém. A porta estava escancarada e o corredor vazio. Mas o ar estava diferente, como se eu tivesse acordado algo que dormia ali há muito tempo. Saí correndo naquela noite, mas deixei algo meu para trás, o meu colar. Uma corrente simples, foi presente da minha mãe. Voltei no dia seguinte de manhã, achando que a luz, o sol, tudo parecia normal. Mas naquela casa é normal? E foi então que descobri uma entrada para o porão. Escondida sobre o tapete do corredor, havia uma tampa de madeira. Levantei com esforço e uma escada que descia para um breu. Um cheiro que subia dali, que pior mofo. Era coisa morta. Desci como uma lanterna tremendo na mão. O porão era úmido, escuro e cheio de caixas empilhadas. Papéis antigos, livros de orações rasgados, fotografias queimadas nas bordas. E num canto encontrei o que parecia ser um altar. Velas derretidas, moedas empilhadas e um pequeno boneco de pano com alfinetes enfiados. E ao lado dele um diário. Comecei a ler ali mesmo, de pé, sem perceber que a porta do porão havia se fechado atrás de mim sozinha. E o que eu li ainda me dá pesadelos até hoje. O diário revelava tudo. Dona Odete havia feito um pacto com entidades antigas para preservar tudo que era dela. Sua casa, seu dinheiro, seus objetos, sua solidão. Em troca, ela deveria manter a energia viva, alimentá-la com medo, isolamento, sacrifícios. Entendi então por que ela se afastava de todos, porque se tornou amarga. E não era assim no começo, mas a presença de nunca perder nada a transformou. O problema é que mesmo depois da morte, o pacto continuava. E agora? Alguém havia mexido no que era dela? Quando subi de volta, a escada havia desaparecido. As paredes do porão começavam a fechar lentamente. E eu ouvi com clareza a voz dela dizendo: Agora você faz parte do que é meu. Voltei para minha casa. Pensei que, deixando tudo para lá, o horror acabaria. Mas não. Algo veio comigo. Sons de passos ecoavam no meu quarto. Objetos se moviam. Sonhava com olhos que me observavam na escuridão. Uma semana depois, encontrei meu guarda-roupa algo impossível. O cofre de Dona Odete. O mesmo formato, as mesmas marcas. Só que agora no meu quarto. Eu tentei jogar fora, quebrar, mas ele sempre voltava. E com ele uma presença que fica mais forte a cada dia. O espelho do meu banheiro quebrou sozinho numa madrugada. Meu cachorro passou a latir por nada. E agora? Agora o diário também está aqui. Apareceu em cima da minha escrivaninha, com uma nova anotação. Você abriu. Agora é parte do que é meu. Minha pele arrepia só de falar isso. E a pior parte, o cofre, ele está se abrindo sozinho, devagar, como se algo lá dentro estivesse acordando, esperando o momento certo para sair. Eu não sei mais o que é dormir. Quando acendi a luz, acordei na madrugada
Quando acendi a luz, vi os riscos na parede, 5 marcas paralelas fundas, como se algo com garras estivesse tentando sair dali de dentro. Passei os dedos em cima e ainda estavam quentes. E o pior, as marcas formavam uma palavra, uma só, abra. Não sei o que falavam, se era para abrir o cofre, o porão ou minha própria mente. Mas desde então, sinto que já não estou mais sozinha. Sinto que tem algo aqui, algo que se arrasta, respira e sorri quando eu fecho os olhos. Decidi procurar ajuda. Não podia ser a única a carregar esse peso. Fui atrás de Dona Carmen, a vizinha mais antiga da rua que eu conhecia, a, a vizinha mais antiga da rua, que conhecia a história de todos. Quando mencionei a Dona Odete, ela ficou pálida, me convidou para entrar, trancou as portas, fechou as cortinas e acendeu uma vela. Você mexeu onde não devia, menina. Ela disse com os olhos marejados. Essa casa foi selada por um motivo. Então contou que ninguém nunca ousou repetir, nos anos 50, 2 crianças que desapareceram naquela casa. Eram vizinhos curiosos como eu. Os corpos nunca foram achados. E foi desde aquela época que Odete parou de sorrir. Nunca mais eu dormi direito. Eu sempre ouvi aquela voz. Você abriu o cofre. Viu que não devia. Agora você me pertence. Aqui, tudo mudou. A vizinhança começou a mudar. Os gatos desapareceram. Os pássaros morriam aos montes. As crianças choravam sem motivo. E todas as noites uma luz fraca piscava na janela da casa da Dona Odete, como se alguém morasse ali. Mas agora é mais assustador. As pessoas começam a me evitar. Me olham como se eu tivesse trazido algo para o bairro, como se eu fosse a nova portadora da maldição. E talvez eles estejam certos. O cofre, que jamais havia sumido uma vez, voltou a aparecer. Mas agora, em outro lugar da casa. Dona Carmen, que foi encontrada desmaiada no chão da sua sala, chamou pela Dona Odete. Já não consigo saber se estou acordada ou se estou sonhando. E toda vez que eu fecho os olhos, vejo o porão, vejo crianças, vejo a poltrona e ouço sussurros vindo do escuro. Você abriu, você viu. Alguém, agora ninguém pode sair. Eu deveria ter obedecido os sinais, mas agora é tarde demais. A rua parecia abandonada, como se o tempo tivesse parado. Nenhum som, nenhuma criança brincando, nenhuma janela aberta. As casas se tornaram sombras de si mesma. E a minha? E a minha que já não era mais um lar, era um portal. Alguém pulsava sobre o chão, uma energia densa, como se a própria terra sussurrasse lamentos de dor. Eu tentei sair, juro que eu tentei. Peguei minhas coisas, corri até o portão, mas ao atravessar a calçada, voltei à sala. Como se a casa tivesse me engolido e cuspido de volta. Foi então que ouvi passos lentos arrastados, subindo do porão. Aquilo que me observava da poltrona finalmente se levantava. Senti o cheiro da terra molhada misturada com algo podre e envelhecido, como flores murchas de um caixão fechado por décadas. O espelho da sala refletiu, por uma fração de segundo, o impossível. A Odete mais jovem, vestida de preto, olhos completamente vazios,
estendendo a mão para mim. E quando ela falou, sua voz saiu de todos os cantos da casa e ao mesmo tempo. Você aceitou o pacto. Mas não havia mais portas. Não havia janelas. O teto parecia se afastar a cada segundo. E as paredes pulsavam como carne viva. Era como se tivesse sido tragada por dentro de algo maior. Algo que não seguia mais as regras da realidade. O cofre estava no centro da sala, agora maior, brilhando vermelho vivo, com a tampa escancarada. Dentro dele, uma fumaça escura subia, carregando sussurros de todas as vozes que eu já conhecia. Até minha mãe, até eu mesmo, um eco de mim gritava lá dentro pedindo ajuda. Era como se o cofre guardasse versões distorcidas das almas que caíram ali. Quando me aproximei, senti uma força que me puxando, como um imã. Foi aí que fui procurar ajuda. Fui num pai de santo, chamei um padre, chamei um pastor. Todos oraram para mim, todos oraram naquela casa. O que aquele cofre levaram até o cemitério, enterraram. Fizeram tanta oração, fizeram tanto trabalho, todos na mesma fé, que Deus ia me limpar, que Deus ia limpar aquela casa, que Deus ia limpar aquela rua. Foi muita oração, foi muito desespero. Eu não acreditava no que estava acontecendo, mas o que eu fiz foi mexer com aquilo que não devia. Eu não ouvi a minha mãe. Minha mãe falou, não mexe com essas coisas, não entra lá. A dona Carmen me avisou, mas eu não ouvi ninguém. Passei por tudo isso. Que sofrimento, que desespero. Pai Deus foi maravilhoso comigo. Nas 3 semanas que isso aconteceu, a vizinhança voltou ao normal. Ao menos o que eles pensam de todos. As crianças voltaram a brincar, os pássaros cantam e a casa não é mais a mesma. Às vezes, durante a noite, o espelho ainda embaça sem motivo. Mas o cofre foi embora, que está lá no cemitério. Foi enterrado e foi colocado cimento em cima. Às vezes, ainda ouço batidas, como se alguém tivesse dentro da minha casa. E o pior, os meus sonhos sempre são os mesmos. Mas eu tenho certeza que Deus vai tirar tudo isso de mim. E que a dona Odete descanse em paz. Toda semana eu vou até o cemitério, levo flores para ela, faço oração e tudo está seguindo normalmente. Graças a Deus. Tenho certeza que eu vou me libertar disso um dia. Vou poder dormir em paz, sem nenhum sonho, sem nenhum pesadelo. Amém.